Hoje eu vou te ensinar sobre um dos principais arquétipos da NBA moderna, o tipo de jogador que caso o seu time não tenha, possivelmente ele não vai ser campeão na NBA. Bom, as pessoas adoram jogadores midiáticos que fazem 35, 40, 45 pontos por noite, mas se você analisar friamente o basquete praticado pela NBA, você vai perceber que tem um arquétipo que está sendo muito bem valorizado ultimamente. E quando você pega os times que foram recentemente campeões, você vê que tem esse tipo de jogador no elenco. Estamos falando do jogador 3&D, um jogador que tem uma ótima defesa e um ótimo arremesso para 3. O 3&D geralmente pode ser um ala armador, um ala pivô ou um swingman, que é uma posição híbrida da posição 2 com a 4. Ou seja, um cara que é extremamente versátil e defende várias posições, o que reduz consideravelmente a quantidade de mismatches que podem acontecer na defesa do seu time. O ataque moderno da NBA geralmente gira em torno da incompatibilidade, por meio de situações que a gente costuma chamar de isolation, que é o 1 contra 1, a criação de arremessos livres por meio de pick and roll e, claro, jogadas de drive e arremesso. E tudo isso, para que seja eficiente, exige um grande espaçamento de quadra. Ou seja, você precisa de jogadores que tenham alta gravidade. E esse é um termo que a gente usa para aquele jogador que é perigoso, aquele camarada que você não pode deixar livre. E você tendo um jogador de alta gravidade, você praticamente tira um defensor do outro time, porque ele precisa ficar em cima desse jogador a todo momento. Ou seja, na defesa vai ter -1 para ajudar. E aí, se esse cara sai do 3&D, por exemplo, ele deixa um arremessador que possivelmente vai converter o arremesso. Só aí você já conseguiu entender o quão importante esse tipo de jogador, né? Em sua maioria, os jogadores de 3&D são ótimos no catch and shoot, que é aquele tipo de cara que recebe a bola, não dribla e já arremessa. E esses caras geralmente têm um aproveitamento próximo de 40% nas bolas de 3. Também existem 3&Ds que são capazes de fazer o seu próprio arremesso, e esses são mais bem valorizados ainda. Esse tipo de jogador geralmente não é muito alto, mas ele também não pode ser muito baixo, e geralmente tem que ter uma envergadura muito boa, porque como eu disse antes, esse cara defende várias posições, e constantemente vai ser ele que vai ajudar na defesa. Ou seja, ele tem que ser autossuficiente para poder fazer arremessos em cima de defensores menores, mas não pode ser tão alto porque ele também precisa ser extremamente ágil, porque na maioria das vezes o 3&D vai marcar o melhor pontuador do outro time. Ou seja, na maioria das vezes, naqueles times ideal de defesa que a NBA costuma fazer, ali tá cheio de 3&D. Alguns exemplos notáveis de 3&D que a gente tem atualmente é o Alex Caruso, Derrick White, OG Anunoby, Jaden McDaniels, Michael Bridges e para mim um dos melhores desse arquétipo, o Jrue Holiday. Bom, pelo tipo de basquete que é jogado na NBA agora, você consegue entender com certa tranquilidade por que esse tipo de jogador tá sendo tão valorizado. Mas e aí, você já conhecia esse arquétipo de jogador? Você tem aquele jogador favorito que joga dessa forma, mas você não sabia que isso tinha um nome? Comenta aí, já manda para aquele seu camarada que é apaixonado no basquete.